E aí galera, bem-vindos a mais uma aula, e dessa vez a gente vai ver o MMC e o MDC, ou seja, o menor múltiplo comum e o maior divisor comum. Então para isso a gente precisa de dois números, vou pegar 15 e 12, por exemplo, para ver tanto o MMC quanto o MDC. Esse aqui vai ser o MMC deles. A base deles é bem parecida, você vai olhar para os dois números e ver qual é o menor número primo que divide eles, né? Ou seja, qual o menor número que o que é o número primo, né? O número primo é um número que ele só é divisível por ele mesmo por 1. Por exemplo, 2, ele só é divisível por 2 e por 1. O 3 só é divisível por 3 e por 1. O 5 só é divisível por 5 e por 1. O 4, por exemplo, ele já não é primo. O 4 ele é divisível por 4, por 2 e por 1. E o 1 também não é primo. Por quê? Porque o 1 só é divisível por 1, né? Só é divisível por ele mesmo. Todos os primos eles são divisíveis por dois números, enquanto somente dois números, né? Enquanto o 1 ele é divisível somente por um número que é ele mesmo. Então, o número primo que divide um dos dois, o menor deles é o 2, que divide o 12. Como o 15 não é divisível por 2, a gente repete o 15 e divide 12 por 2, que dá 6. Mais uma vez, o 2 divide ele. 6 por 2 dá 3. Agora, o 3 divide tanto o 3 quanto o 15. Então a gente vai botar o 3 aqui e aqui. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. E o 5 divide o 5 e 1. Agora a gente faz o quê? A gente multiplica todos esses números. 2 por 2 dá 4. 3 por 5 dá 15. E 4 por 15 dá 60. Então MMC entre 15 e 12 é 60. Né? Ou seja, o menor múltiplo comum entre 15 e 12 é 60. Já no caso do MDC, o maior divisor comum, a gente vai armar da mesma forma. Né? 15 e 12. Mais uma vez aqui, 2. Deixa eu mudar o número para fazer um outro exemplo. Acho que vai ser melhor. Vou botar 30 e 12. Tá, então 2 divide 30 que dá 15. E o 2 também divide 12 que dá 6. Então se ele divide os dois, a gente circula ele. O 2 divide o 6. 15 e 3. E o 3. O 3 divide o 15, que dá 5. E o 3 também divide o 3, que dá 1. A gente circula o 3. E o 5 aqui. 5 por 5 dá 1. 1 por 5 não dá, então a gente repete. E dessa vez a gente vai juntar só aqueles circulados. Então 2 e 3 dá 6. Ou seja, o maior divisor comum entre o 30 e o 12 é 6. Tá? E aqui uns casos especiais. No caso do MMC, se eles forem primos entre si, ou seja, eles não têm nenhum divisor em comum, por exemplo, o 21 e o 8. 21 é um número muito grande, deixa eu pegar um número maior. 9 e 8, vou botar o 9 e o 8. Bem, o 9 só é divisível por 3 e por 9. Né? De número primo, ele só é divisível por 3. E o 8 só é divisível por 2. Então eles não têm nenhum divisor em comum entre eles. Né? Então o MMC de dois números que não tem nenhum divisor em comum é a multiplicação de um pelo outro. Você pode ver aqui. 9, 1, 3, 3... E 3 aqui dá 1. Por quê que vai ser ele vezes ele mesmo? Desculpa, o 9 vezes o 8 nesse caso, né? O primeiro número vezes o segundo. Se você olhar aqui, esses números daqui, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9. Então, por isso que se eles forem primos entre si, vai ser a multiplicação de um pelo outro, que nesse caso dá 72. E se um for um múltiplo do outro, por exemplo, 2 e 4, é simplesmente o maior entre eles.
Então 2 aqui dá 1, aqui dá 2, e 2 aqui dá 1, aqui dá 1. Então um menor múltiplo comum entre 2 e 4 é o próprio 4. Então essa aqui e essa daqui. E no caso do MDC, se eles forem primos entre si, não tem um menor divisor comum. No caso seria um menor divisor comum. Aqui você vai ver 2, é igual do lado, né? Aqui tem 3, 2, aqui tem 9, 4, 9, 2, 9, dá 1. 3, 3 dá 1, 3, 1 e 1. Você pode ver que nenhum número foi circulado, então não posso multiplicar ninguém. E se forem múltiplos um do outro, é simplesmente o menor do múltiplo. 2 divide tanto 2 quanto 4, então circula. E 2 de novo, não divide mais ninguém, só aquele 2. Então aqui é o próprio 2. Nesse caso é o próprio 2, e nesse caso daqui não tem, ou é um menor divisor, maior divisor comum. Então é isso aí. Valeu!